Oi, tudo bem? Vim aqui hoje falar de um assunto um pouco diferente, né? Para quem já assistiu os outros vídeos que eu publiquei aqui nos últimos meses, sabe que eu gosto de vir aqui principalmente para falar sobre leituras ligadas à filosofia e literatura, né? Esse interesse de partilhar leituras surgiu muito porque eu comecei a assistir um pouco obsessivamente canais no YouTube que falam sobre isso. Também teve o fato de que eu viajei, né, no começo do ano e eu queria criar algumas memórias desse tempo que eu tivesse fora. Então tem uns vídeos que são meio vlogs, né, compartilhando os lugares que eu fui e a rotina quando eu estava início do ano em Paris. O meu primeiro vídeo é sobre antiguidades, que é uma coisa que eu gosto de fazer, colecionar antiguidades. Eu acho divertido mostrar esses objetos que são um pouco né, excêntricos e diferentes. Mas, além desses outros interesses que eu fiquei com vontade de dividir, eu estava pensando já algumas semanas que eu queria vir aqui falar um pouco desse meu novo hobby, que é o hobby de estudar piano e teoria musical. Então, eu decidi, na virada do semestre, né? Isso foi uma decisão que eu tomei mais ou menos em julho e depois da volta da viagem, que eu queria incluir, assim, na minha rotina um novo hobby, além de fazer exercício físico, que é uma coisa que, vou ser sincera com vocês, eu faço. Já fui muito mais disciplinada nisso, mas eu tento incorporar assim no meu dia a dia, mas às vezes é difícil, né? Não sou a mais, como eu disse, não sou totalmente disciplinada nesse aspecto, mas tenho tentado ser disciplinada pelo menos com os estudos do piano. E aí queria dividir com vocês aqui, talvez alguém se interesse por piano também, como surgiu essa ideia, como eu tenho feito para estudar, né, e como eu tenho encarado esse tipo de hobby mesmo dentro da minha nova organização da semana, né? Então, eu quis começar a estudar piano e a praticar, primeiro porque eu gostava muito de ouvir música clássica. E assim, eu não tenho né, conhecimentos muito profundos sobre isso, além de ser uma pessoa que gosta de ouvir. Eu até tive aula de música no colégio há muitos anos atrás, só que eu não lembro de nada, né? A gente teve algumas aulas de introdução à teoria musical, percepção musical e tudo, mas eu era muito jovem, na época eu não me interessava tanto, como eu disse, faz muito tempo e eu simplesmente não retomei desde aquela época, né? Então eu considero que eu sou absolutamente leiga no assunto e bem iniciante mesmo, fora essas ocasiões em que eu fico ouvindo, né? E, enfim, frequento às vezes alguns concertos, não tanto assim, mas tem uma situação muito específica em que eu gosto de ficar ouvindo piano, sobretudo, que é quando eu estou em casa lendo. Eu acho muito agradável ler ouvindo os compositores que eu gosto, né? Eu tenho alguns compositores favoritos. O meu favorito é Chopin. Não é um compositor muito diferente, né? Até bem óbvio, na verdade. Mas eu gosto muito e eu fico lendo e ouvindo. Eu ouço outras coisas também, gosto muito de ler ouvindo Satie, por exemplo. É, e é até engraçado, né? Porque saiu agora a retrospectiva Spotify e o meu artista mais ouvido foi Chopin. E na verdade tem sido assim, acho que nos últimos 2 anos foi isso, mas porque justamente eu fico nessa situação, lendo e ouvindo, né? E aí eu fiquei pensando, bom, talvez fosse divertido, né? Se eu tentasse embarcar, digamos, num estudo um pouco mais sistemático, mais organizado, né? Do piano. É, e é claro que eu tenho plena consciência que para chegar ao ponto de conseguir tocar Chopin e essas coisas que eu gosto de ouvir vai demorar bastante tempo, né? Porque é uma habilidade mais complexa e que tem que ser levado um pouco nessa chave do a longo prazo mesmo. E bem, eu sabia então, né, no meio do ano eu sabia já que tinha uma amiga que fez aula particular por um tempo, e aí eu entrei em contato com ela e peguei o nome desse professor de piano. Então eu tenho feito aulas particulares de piano uma vez na semana, 1 hora de aula por semana.
Não é muito tempo, assim, e na verdade é óbvio que eu preciso treinar fora da circunstância da aula, né? Porque se eu ficar alguns dias sem treinar, ou se eu treinar só durante a aula, é possível, né, que eu desenvolva habilidade, mas acho que isso vai demorar muito mais tempo do que se eu treinar pelo menos um pouco todo dia. Eu não consigo incluir isso durante muitas horas da minha rotina. Então, eu não consigo passar horas seguidas, por exemplo, estudando, praticando piano em casa. Mas o que eu tenho tentado fazer é, pelo menos, treinar um pouquinho todo dia, meia hora, 15 minutos, que seja, assim, para não passar um dia sem tocar. Isso eu fui aprendendo com o meu professor, né? Existe uma dimensão ali do estudo do piano que é muito prática e que tem a ver com a capacidade de se acostumar mesmo ali, do reconhecimento das notas, né? Das teclas, né? Tem o fato de que eu estou aprendendo a teoria musical, né? E aprendendo a ler partitura também, para ser capaz de fazer essa associação, né? Entre a notação musical e o instrumento. E aí precisa também de muito treino, de muita prática para desenvolver isso. E aí a cada aula a gente vai aprendendo, né, um aspecto novo da teoria. E se eu não praticar, é isso, né? Se eu não praticar pelo menos um pouquinho todo dia, é bem provável que eu esqueça, né? Eu já não sou uma pessoa que tem uma memória lá muito boa. E aí, então, é isso, né? Eu vou treinando um pouquinho todos os dias, alguns treinos que são bem físicos mesmo, né? Para realmente praticar ali a coordenação motora, digamos, e outros treinos que têm a ver mais com o reconhecimento das notas ali na partitura. Durante as aulas, o meu professor, ele mesmo prepara algum material, mas ele me recomendou 2 livros, né? Na verdade, um livro, que é uma série com vários outros livros que eu comprei, que é esse curso de piano, acho que é um clássico, né? Quem já estudou piano deve conhecer, da Leila Fletcher. Eu comprei logo os 2 primeiros, por enquanto a gente ainda está no primeiro livro, que é o curso de piano 1, curso de piano 2. Eu não sei se tem traduzido para o português todos os volumes, se eu não me engano, são 6 volumes ao todo, né? E é muito fofinho, gente, porque é um método pensado para criança, né? E eu tenho aprendido um pouco algumas músicas infantis que são mais simples para começar. E aí ele tem tem alguns desenhos, né? São musiquinhas bem fofinhas mesmo. E aí você vai aprendendo a partir das lições, né? Por enquanto a gente está... Bom, eu comecei a fazer aula em setembro, né? Já tem alguns meses que eu estou praticando. A gente está, por enquanto, acho que na 21, na música 21. Ainda faltam muitas outras, né? É divertido porque quando eu comecei nas primeiras eu achava muito difícil e tinha muita dificuldade para tocar. E agora avançando, né, eu já sinto que eu consegui perceber o meu progresso, né? As primeiras músicas eu já tenho mais facilidade e as novas músicas eu enfim, já passo um tempo maior tendo que estudar e tudo. E aí, assim, eu vou seguindo o livro, a gente pratica um pouco do livro, e ele também me ensina algumas músicas, né? Por enquanto eu sei tocar, além das musiquinhas infantis, tipo Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Anunciação e Asa Branca. Não as músicas completas, tá? Mas trechos dessas 2 músicas. E aí, assim, foram várias semanas de treino, né? Até eu conseguir, de fato, tocar. É curioso isso, né? Porque tem todo um processo de primeiro entender a música, são músicas muito famosas, né? Músicas que eu já conheci, então eu sei mais ou menos me guiar ali pelo reconhecimento da música, mas o piano, ele, né, exige que você toque com 2 mãos, é difícil, né, você conseguir mentalmente coordenar suas mãos para fazer coisas diferentes. Então, quando ele traz uma música, primeiro a gente treina uma mão separadamente, depois a outra mão, depois a gente tenta juntar para justamente criar esse costume com os movimentos específicos de cada música, né? Tem o aspecto físico, que às vezes é difícil, então, por exemplo, tocar com o dedinho
Às vezes é muito difícil porque tem pouco movimento, pelo menos o meu. E aí, às vezes, é difícil de apertar as teclas de fato. Mas é um tipo de aprendizado que funciona muito à base da repetição, né? Então, sei lá, até eu conseguir tocar, né, com um pouco mais de fluência, a anunciação, por exemplo, eu fiquei um mês ali treinando certos movimentos e às vezes, por exemplo, faz sentido você quebrar ali aquele trecho específico que você está com dificuldade. Por exemplo, no Asa Branca, né, tem aquele trecho do e aí eu demorei um tempo até conseguir tocar esse trecho. E fiquei treinando só ele, assim, obsessivamente 1000 vezes, por alguns dias, até que consegui. E aí depois é como se eu pudesse pegar, né, esse trecho recortado e inserir no restante da música para aprender, né? Então é muito interessante nesse sentido também, porque ah, exige, né? Isso é um aspecto que, para além assim do estudo do piano em si, tem sido um desafio e tem sido curioso de aprender, que é esse exercício da paciência, assim. Eu acho que, para além da minha formação principal, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que estudou línguas, né? E mesmo que você vá estudar línguas diferentes, você encontra mais ou menos um método ali, às vezes até uma espécie de metodologia pessoal, que você, depois de um tempo, consegue reconhecer que funciona bem para você, né? Praticando, ouvindo música, né? Fazendo os exercícios gramaticais, por exemplo, é uma coisa que sempre funcionou para mim. Fazendo imersão na língua e tal. Então, né, um tempo atrás eu fazia aula de alemão, infelizmente eu tive que parar. Eu não avancei tanto quanto eu gostaria, mas eu tinha ali uma espécie de zona de conforto porque eu entendia qual que era a lógica do aprendizado de idiomas de maneira geral. E como eu nunca estudei música, nenhum outro instrumento, né, eu ainda não sei, estou aprendendo ainda, e daí eu achei importante recorrer a um professor, né, porque eu acho que eu ficaria muito desgovernada se eu tentasse aprender piano sozinha. Ah, exige, né? Eu estou tentando entender qual é ainda a minha maneira de aprender. E é um exercício de paciência e de se acostumar com um certo fracasso mesmo, porque eu acho que eu tenho a tendência, meu professor também já falou isso para mim, de correr muito quando eu estou tocando e de não ter muita paciência, porque eu quero ir com muita sede ao pote, né? E não vai funcionar assim, né? Vocês vejam. Foi preciso, pelo menos para mim, para aprender essas músicas, treinar durante várias semanas, né? Quebrar a música em partes diferentes, né? E aos pouquinhos entendendo que vai funcionar, mas que não vai ser o tipo de aprendizado imediato. Mas tem, assim, eu não tenho a menor pressa de aprender piano, né? Não é uma coisa que eu estou fazendo com muita urgência. Então, digamos que eu estou aproveitando o prazer desse processo longo de aprendizado, sabe? E esse exercício de se acostumar com o fracasso e com um progresso que vai se dar num ritmo diferente, né? Das outras coisas que eu estou mais acostumada a estudar, né? E se alguém quiser saber assim informações sobre o piano que eu comprei, eu posso deixar o link na descrição. Eu comprei um piano digital muito simples da Yamaha, inclusive foi recomendação do meu professor, né? Antes de fazer aula, eu não tinha um instrumento de fato, e eu preferi comprar um kit que veio a mesa, né, para colocar o piano de fato, um suporte para colocar a partitura, que é onde eu deixo aqui os meus livros, as folhas que meu professor usa durante as aulas. Está aqui, ó, a folhinha que ele usou para me ensinar a tocar a anunciação, eu deixo tudo junto. Ele me ensinando, né, o que é o sustenido, por exemplo. Eu tenho também um caderninho, né, que inclusive foi uma sugestão dele, que eu anoto algumas coisas de teoria musical, mas que o meu professor anota também alguns exercícios para eu ir treinando os dedos mesmo, né? Tem aqui, por exemplo, eu anotando as notas e a disposição dos dedos no teclado, para eu não esquecer. Então, né,
voltando ao que eu estava dizendo, eu comprei esse kit que vem o piano de fato, um piano digital, a mesa para colocar o piano, o suporte para colocar esses materiais e um banquinho que é útil também ali. E aí foi meio que o kit completo, digamos assim. E eu deixo ele na sala aqui de casa, que é ótimo porque eu fiquei pensando se eu deixava ele aqui no escritório, mas eu deixei na sala porque às vezes eu tô passando ali, né? E aí eu olho e falo, vou tocar um pouquinho, aí treino um pouquinho, 15 minutos. Então foi um lugar um pouco estratégico para ficar lá na sala, para que eu pudesse treinar eventualmente também, né? E tornar um pouco esse treino mais espontâneo, mais fluido mesmo. Bom, eu acho que é isso. Vai ser um vídeo mais curto mesmo, porque eu tenho poucas coisas a dizer sobre isso. Era mais um vídeo para partilhar a minha experiência com vocês sobre uma coisa que, enfim, é nova para mim e que eu quero continuar mantendo a partir do ano que vem e que tem sido muito divertido praticar e que tem me feito pensar e me relacionar com as coisas de uma maneira diferente. Bom, quem sabe eu volto para falar dessa vez sobre leitura, estou lendo outras coisas, vamos ver se eu me organizo para fazer mais um vídeo. Então até a próxima.